Gente, abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, Juízes, no capítulo 13. É a palavra que eu quero ministrar nessa noite. E na semana passada nós falamos sobre informação e revelação, né? A importância de entender não só aquilo que é informado, mas sim aquilo que é revelado ao nosso coração. Nós podemos receber, e nós vivemos num mundo onde se recebe muitas informações diariamente. Eu mesmo acabei de dar um exemplo da minha própria vida, de uma informação, e muitas vezes as informações que recebemos, elas não batem com a realidade que vivemos. E por mais informações, por mais que nós vivemos hoje num ambiente de muita informação, nós sabemos muito poucas coisas. Eu estava conversando antes do culto com uma pessoa, e ele estava me contando de uma visita que ele teve. Ele estava apavorado porque ele foi visitar uma família, e essa família já tem algum tempo de crente, de igreja, algum tempo de frequentador de igreja evangélica. E ele ficou apavorado porque ele falando coisas muito simples do evangelho, e a pessoa meio que, enfim, não entendendo aquilo que ele estava falando. E tem tudo a ver, na verdade, com aquilo que nós vivemos hoje. Existe muita informação. Cara, você quer culto? Vai no YouTube. Tem culto de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é gosto. Pregação motivacional, pregação que vai fazer você parar, vai fazer você prosseguir. Enfim, tem tudo quanto é tipo de informação lá para você. Você quer mais informação sobre Deus? Você abre o Instagram e você começa a procurar páginas que postam diariamente versículos bíblicos, estudos bíblicos, enfim. Mas você já viu que por mais que tem muitas informações sobre Deus, por mais que existem muitas informações sobre o Evangelho, por mais que a gente às vezes tenha uma busca desenfreada por essas informações, se você não parar e não dobrar os seus joelhos e não orar e não ir na fonte, que é a palavra do Senhor, você não vai ter uma revelação. Você vai viver apenas de uma informação. E às vezes é um momento que nós estamos vivendo, um momento social que nós estamos vivendo, em que as informações parece que elas até chegam em nós, mas elas vão embora e não acrescentam muito em nossas vidas. Eu estava lendo numa revista onde que falou, e eu fiquei apavorado com isso, que essa geração agora, a geração posterior à nossa, a geração que está completando seus 20 anos agora, será a geração com um nível maior de informação de toda a história humana, mas será a primeira geração onde os seus pais, o nível de inteligência dos seus pais é maior do que os seus filhos. Não sou eu, é a ciência que está falando. Pensa só que não é pelo nível de informação que você está recebendo. Irmãos, às vezes a gente fica apavorado, e quem é líder de algum departamento, seja na sua empresa, em algum cargo que gerencie pessoas, você vai saber o que eu estou falando. Às vezes é difícil, irmão, pegar uma pessoa e sabe, querer dialogar, conversar, porque a pessoa parece que ela não vive aqui, parece que ela vive num mundo aleatório. E aí você vê, meu Deus, mas é um moço, é uma moça, tem acesso a informações, está com um celular na mão, parece que não há uma compreensão da realidade. Por quê? Porque existem muitas informações, mas muito pouco o quê? Uma revelação daquilo que aquela informação realmente traz para a pessoa. As informações, todos os dias você abre as tuas redes sociais, nós somos encharcados de informação, mas o que nós estamos fazendo com ela? Então aprenda a diferença entre você ter as informações, e eu queria que isso estivesse gravado no coração de você, porque às vezes nós temos muitas informações sobre o Evangelho. O menino Nick, que estava aqui no testemunho, é um menino que viveu isso. A sua mãe cristã, e a gente teve o prazer de conhecer ali a sua família através dessa comunicação que a gente tinha com eles lá nos Estados Unidos. E a gente começou a discipular aquela casa, e a gente via que eram pessoas que estavam a vida toda dentro de uma igreja, mas não conheciam o Evangelho de Jesus. Porque, meu irmão, quando eu faço o convite aqui no final do culto, e eu já fui barrado na porta e até criticado sobre isso. Pastor, o senhor às vezes faz uns convites ali para as pessoas aceitar Jesus, e você diz que não está convidando para uma religião. Nós temos uma religião sim. Eu disse, não, irmão, eu convido para Jesus. Eu convido para Jesus.
Pastor DGI falou aqui, o nosso trabalho não é para encher o banco da igreja, resgate de vidas. Mas está cheio, glória do Senhor, a honra e a glória é para o Senhor. Mas não é esse nosso principal trabalho. Nosso principal trabalho é nós pegarmos a pessoa que está perdida, mesmo cheia de informação, e tirarmos desse lugar e entregarmos a ela uma revelação de Deus, para que ela possa viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. É por isso que nós estamos aqui se reunindo. É por isso que vem aqui às 4, 5 horas da tarde um domingo, uma irmandade mais doida do que eu se junta para tocar, sabe, para ensaiar, vão pensando a semana toda, eu estou ali no grupo, irmão, do pessoal do louvor, gente, eles conversam, gente, dá até assim, às vezes eu fico até meio, eu disse, meu Deus, eu não passo tanta informação como eles passam. É frenético o negócio ali, mas por quê? Para quando chegar aqui não ser apenas uma canção, tem que ser uma mensagem para o seu coração. E aí eles estão aqui, sabe, se esforçando, dando o melhor. Tu acha isso para quê? Para que a gente sai da nossa casa, se preocupa, vai para a sua casa, te visita, ora por você, lembra de você, passa na sua empresa, enfim, desgasta os nossos dias. Você acha que isso é só para quê? Só para amontoar a gente? Não, porque a gente acredita no Evangelho. A gente acredita, se Deus, Ele pegou o seu Filho, Jesus, e Ele deixou toda a sua glória, todo o seu poder, e desceu, viveu e cuidou de 12 camaradas, a gente acredita que pode fazer o mesmo. Porque nós só estamos aqui porque os 12 camaradas foram discipulados por um. Eu já vi muita gente pregar e dizer que Jesus adorava as multidões. Não, irmão, Jesus não veio para as multidões, Jesus veio para a mesa que Ele formou. A multidão era uma consequência das mesas que Ele formava. Por quê? Porque toda aquela multidão, e eu quero que você perceba, quando você lê os evangelhos, você vai entender isso. Toda vez que ele não ficava chamando, fazendo anúncio, que ele ia nos lugares, não, bastava ele parar. Ele parar e começava a se achegar pessoas. Aonde ele parava, começava pessoas se amontoar. Por quê? Porque queria alguma coisa que ele podia dar. Uns queriam cura, outros queriam alimento, outros queriam, sabe, estavam com o coração desesperado e queriam apenas receber uma palavra, queriam algo somente que estava na mão de Jesus. Mas tinha 12 camaradas que quando ele saía desse episódio, por mais que houvesse cura, milagre, transformação, 12 camaradas, eles estavam olhando para Jesus dizendo assim, cara, eu não entendi direito. Você passa o teu coração para que a gente possa entender o que você quis falar. Sabe o que é difícil para os dias de hoje? É muitas vezes eu e você entendermos o coração do Evangelho, o coração de Jesus, o que realmente Jesus quis fazer. E aí é mais fácil a gente ir para a prática da religião do que ir para a prática do Evangelho. Porque na prática da religião, meu irmão, e eu quero que você grave isso no seu coração essa noite, nós temos o quê? Nós temos linhas de ordens. Na prática da religião, nós temos o quê? Nós temos nós temos regras que acabam nos orientando e discipulando, sabe? Aqui você não pode, lá você não pode, aqui você não pode, isso não dá para fazer, isso pode, isso não pode. Isso que a religião faz. No Evangelho não funciona assim. O Evangelho é aquilo que Paulo, ele acabou falando assim, tudo me é lícito, tudo eu posso fazer. Pastor, eu posso fazer tudo? Pode. Apóstolo Paulo já trazia essa coerência, esse pensamento, e eu quero falar uma coisa para vocês, quando ele abre a boca, e ele fala isso, sabe, nas suas cartas, quando ele começa a pregar isso na igreja, isso assustava as igrejas da época. Como assim? Se a religião, os saduceus, os fariseus, toda essa galera explicando, falando da Torá, falando da palavra, recebeu direto de Moisés. Como assim esse cara agora vem dizer que tudo é permitido? Pois é, tudo é permitido. Só que nem tudo me convém. Porque quando eu entendo o coração do meu Jesus, quando eu recebo o Espírito Santo dentro de mim, eu não preciso mais de uma regra para dizer se eu posso ou se eu não posso. Sabe por quê? Porque quando eu piso fora da faixa, o Espírito Santo vem e diz, volta, filho. Só que sabe o que acontece? Na religião, eu sempre vou ter alguém cuidando por mim, irmão. Tem um terceiro cuidando de mim. Tem um pastor que irmão, abre a vaga, não vai lá.
sai do bar, não vai na casa de prostituição, desliga o celular da pornografia. Sempre vai ter alguém, sabe, conduzindo, porque você não precisa pensar, cara. Você não precisa, sabe, raciocinar, porque tem alguém fazendo isso para você. Você não precisa, sabe, buscar ao Senhor, dobrar os seus joelhos, orar, buscar a sua presença, porque vai ter alguém fazendo por ti. E aí é mais fácil viver na religião. Por isso que nós estamos aqui, sabe, e nós queremos gastar os nossos dias para que você se desenvolva a viver baseado com a presença do Espírito Santo em você. Por isso que nós não estamos aqui, meu irmão, sabe, catequizando você. Nós não queremos isso. Quase não saiu isso, Daniel. Catequizando vocês. Nós não queremos isso. Sabe por quê? Porque senão eu vou virar o guru de vocês, ou o pastor de Jair vai virar o guru de vocês. Nós não estamos aqui para isso. Mas nós queremos que vocês entendam que o mesmo Deus que nos salvou, o mesmo Jesus que morreu por mim, também morreu por vocês. Eu quero que vocês entendam nessa noite que o Espírito Santo que fala ao meu coração e que diz o que eu posso, o que eu não posso, o Espírito Santo que conduz a minha vida, que me orienta, que me dá estratégia, que me responde os meus pedidos, as minhas orações, também conversa com você. A partir do momento que eu levanto as minhas mãos e eu entrego a minha vida ao Senhor, Ele entra na sua vida também, amém? Então não dá, meu irmão, para que você, sabe, para você viver de uma maneira onde você não tenha certeza disso. Nós vivemos nos últimos dias. Ah, pastor, mas isso aí meu avô já falava. Pois é, o meu também. Glória a Deus que ele falava, por isso que nós estamos aqui. E às vezes eu vejo assim, sabe, o meu coração fica entusiasmado. Por quê? Porque homens e mulheres que já não estão mais no nosso meio, mas viveram todos os dias anunciando a volta do nosso Jesus. Hoje não se fala mais. Acontece algo em Israel, acontece algo profético em nosso meio, e tudo que nós ficamos é com medo. Ficamos atordoados, porque vai que uma bomba erra o caminho e cai no Brasil, né, gente? A maioria da nossa preocupação é essa. Meu Deus do céu, se esses loucos trocam agora a visão, param de olhar para lá e erra a faixa de Gaza, né? E acerta Santa Catarina, né? Vai que, né? Meu Deus do céu. E os irmãos, eu já vi gente com preocupação nesse nível. E às vezes, você viu que fica egoísta o negócio? Você viu que fica muito pessoal o negócio? Aí eu não consigo dobrar os meus joelhos, cara, para orar pelo sofrimento dos meus irmãos que estão lá, cara. Entende? Porque fica muito pessoal. Aí são tudo doidos, eles que se virem. O problema é deles, a guerra é deles, a luta é deles, deixa eles lá. Irmão, eu estava olhando uma reportagem sobre lá e estava conversando com o Senhor, e eu disse: Senhor, essas pessoas que estão lá, que se levantam, eles acreditam tanto naquilo que eles estão pregando, que eles são capazes, sabe, de pegar um armamento, de dar a sua vida, de explodir a sua própria vida contra outra pessoa, de tão forte que eles acreditam nisso. E aí o Senhor me fez lembrar de algumas coisas, e o DJ tinha falado para mim do vídeo do Nick, e eu disse: meu Deus do céu, olha quanto. E aí de uma maneira eu comecei a pensar sobre o que a religiosidade acaba fazendo nos nossos meios. E eu comecei a pensar em alguns episódios que eu mesmo vivi e que a minha família viveu, e eu comecei a pensar, eu disse: meu Deus, como a religiosidade ela acaba com o nosso meio, com o nosso, sabe, modelo de vida. Meu irmão, viver em Cristo é maravilhoso. Viver no corpo de Cristo, viver a igreja é fenomenal, é acima de qualquer, mas às vezes fica chato por conta da religiosidade que nós carregamos. Cara, você já tentou pregar para alguém que já esteve na igreja e hoje não está mais? Ah, não, eu não vou, é muito não pode. É a primeira coisa que eu escuto. Não, é muito não pode. Ui, esse negócio de crente não pode isso, não pode aquilo, não pode. Quem disse? Irmão, eu tenho gente na minha família que... Eu não vou dizer o nome dele, mas eu tenho um primo meu, era o meu primo mais chegado. Sabe aquele cara quando você é criança, que tem os priminhos mais chegados? O cara mais chegado da minha vida era ele. E ele tinha um sonho meio doido, cara. Ele era meio maluco, ele era mais doido que eu. E ele sonhava, e se ele sonhasse e ele abrisse a boca e contasse o sonho, 2, 3 dias depois acontecia. Era loucura.
Ele abria a boca e falou: para, tem eu no sonho? Eu já dizia que se tivesse eu no sonho, eu mandava ele ficar quieto, não deixava ele contar, porque eu sei que aquilo acaba. Ele tinha o dom de profecia, só que ele não sabia. Ele não era orientado e não era incentivado a orar por aquilo, a cultivar aquilo dentro do coração dele, enfim. E um dia ele, sem entender algumas coisas, e começou a apanhar muito por conta daquilo que o Senhor estava ministrando no coração dele, sem ter entendimento, sem uma pessoa conseguir conduzir a vida dele. Um dia ele aparece na igreja com um brinco de pressão na orelha. Meu Deus do céu, foi difícil para ele. Nunca mais ele pisou numa igreja. Agora fazem uns 4 anos atrás, eu estava conversando com ele e disse: primo, cara, como é que tu tá, cara? Ele disse: tô acabado, primo. Eu disse: cara, por que tu tá acabado, cara? Ele disse assim: cara, eu tenho dinheiro, cara. Eu tenho uma família, cara. Mas eu sei que aquilo que eu tinha quando eu era criança, eu não tenho mais. Você entende o que muitas vezes, sabe, algumas regras, sabe, peso de religiosidade que nós carregamos, vai destruindo, cara, quem Cristo é em nós. E aí eu sentei com ele, eu comecei a conversar com ele, eu disse: cara, como assim? Ele disse: Maico, tu lembra lá aquela vez que eu sonhei assim, eu lembro. Eu disse: lembra que aconteceu assim? Eu lembro, claro que eu lembro, cara. Pois é, cara, eu não consigo mais sentir aquilo que eu sentia lá atrás. Aí nós oramos ali, enfim, eu orei com ele. Eu disse: cara, volta para Jesus, cara. Ele disse: eu não consigo. Quando eu entro na porta da igreja, eu até tentei, Mike, mas quando eu entro na porta da igreja, me dá um ruim, cara. Me dá uma vontade de ir embora, de sair correndo. Mas vai em outro lugar. Eu falei para ele: não é um lugar, cara, eu não sei. Se eu sei que eu estou indo para um culto, eu já começo a ficar ruim. E aí eu fiquei pensando, eu disse: quantas pessoas são paralisadas por conta de nós? Por conta da religiosidade que eu carrego, que você carrega. Sabe por quê? Porque nós viramos grandes o quê? Grandes informadores. Você está pecando, você é pecador, você é isso, você é aquilo. Olha lá, o fulano, olha a fila, você já viu a filha do ciclano? A gente sempre está motivado a falar mal dos outros. Você já viu isso? Mas a minha pergunta, e eu sei que você está aqui nessa noite porque o Senhor te libertou disso, amém? Te libertou ou não te libertou? Glória a Deus. Sabe por quê? Para quando você vê uma situação dessa, você seja braços abertos e não dedos apontados. Irmão, tudo que nós temos hoje na nossa cidade aqui são pessoas desorientadas. São pessoas, sabe, andando de um lado para o outro, meu irmão, que já conheceram Jesus, que já tiveram experiências maravilhosas com Cristo, mas hoje são cativos, sabe, de dedos na cara que foram dados. Cativos, sabe, de pessoas que se acham mais do que os outros. Jesus não te chamou para isso. Pastor, é Santa Ceia, pastor, palavra pesada. Eu preciso nessa noite, eu nem comecei a pregar, mas eu preciso te falar isso nessa noite, porque eu não sei como é que está o teu coração, mas eu tenho certeza que o Senhor sabe para quem é essa palavra nessa noite. Pastor, mas o que eu vou fazer com isso? Você vai se levantar, e você não vai mais ser um dedo de acusação, mas você vai ser um braço aberto para estender e para acolher uma pessoa, amém? É para isso que Cristo nos chamou. Não é para sermos um monte de informação, porque você tem um desejo de um dia ser um pregador. Então eu sei muito da Bíblia. O que adianta saber muito da Bíblia se você não coloca em prática? Eu quero saber todos os versículos, decorar isso, decorar aquilo, porque um dia, irmão, começa com o que você tem. Pastor, o que eu tenho? A sua vida. Que a sua vida transmita. Tanto é que a Bíblia manda, meu Jesus mandou nós sermos luz do mundo. Luz. Meu Jesus não chamou para ser grandes pregadores, eloquentes, não. Ele chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Só que eu quero fazer a diferença só a partir do momento que eu chegar ao meu objetivo de vida. Então, mano, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, e eu sempre digo que evangelho não é palavra, senão é só um discurso. Evangelho é uma prática de vida. Se a tua vida não pregar o evangelho, desculpe, volte na Bíblia e reveja a sua vida. Não seja um discurso, não seja um discurso aberto.
Sabe aquele negócio de digo o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu lembro e eu quero, faz muito tempo que eu não falo sobre isso, mas uns 7 anos atrás, 8 anos atrás mais ou menos, cara, pensa um cara que gostava de umas mentirinhas. Pastor, gostava, cara, gostava. Era tudo pequenininho, não era nada mentira grande, sabe? Aquelas mentirinhas que não faz mal, sabe contar? Aí eu fui com um amigo meu, Pastor Douglas foi comprar o Bravo, lembra? Bravo vermelho, meu Deus do céu, carrão lindo, maravilhoso. E aí ele estava lá na concessionária, eu estava com ele, eu não sei porque ele entende mais de carro do que eu. Ele olhou para mim e disse: vamos comigo lá, me ajuda a escolher um carro. Eu escolhi carro, nem sei que carro tinha na época, um Uno, sei lá o que eu tinha, nem carro tinha, eu tinha um Uno, né? Ele me ajudou a escolher um carro, enfim. E eu fui com ele. Tu tinha um Celta, né? E aí eu fui com ele nesse lugar, e eu não estou falando isso para exaltar o nome de ninguém não, irmão, mas eu estou falando isso para que você entenda e crie uma consciência nessa noite. E eu me lembro que nós chegamos lá naquele determinado lugar, e eles começaram a conversar sobre a negociação. Eu quis sair, e ele pediu para que eu ficasse, e de repente, em uma determinada altura da conversa, e ele chegou lá, e o cara chegou para ele: cara, assim ó, deu tanto. Ele disse: fechou, mas eu consigo melhorar. Ele disse: consegue? Quem é que não quer, irmão, uma graninha extra, né? Sei lá, em 36 vezes, 24 vezes, não lembro quantas vezes ele fez o financiamento. E ele chegou e disse: eu consigo baixar tanto na prestação, só que você tem que falar que ganha tanto. E ele não ganhava o tanto, ele ganhava um pouquinho menos. Ele olhou e disse: cara, eu não posso medir. Dá um aleluia e dá uma glória a Deus, cara, dá. Porque aquilo me constrangeu na hora, porque se fosse eu mentiria. Eu fiquei, cara, triste. Eu fiquei decepcionado com quem eu era, cara. E sabe que o Senhor, Ele vai fazendo essas coisas no teu dia para que você se perceba. Ele não faz essas coisas para você se desviar, agarrar o mundo e se perder, cara, não. Porque a informação que eu e você carregamos da nossa infância: já que estamos no inferno, não custa dar um abraço no diabo, não é essa a informação? Não, já que erramos, não custa dobrar os nossos joelhos e se rendermos ao Senhor e pedirmos misericórdia, porque aquele que pede alcança. Amém? E aí o meu coração naquela hora ficou constrangido, cara. E sabe de uma verdade, eu me achava mais crente do que ele. Verdade, ele sabe disso. Eu já falei isso para ele. Eu me achava crente, cara, e eu pregava. Ai, meu Deus do céu, mentiroso. E só com mentirinha pequenininha. Mas daí eu comecei a prestar atenção, cara. Eu comecei a prestar atenção. Sabe, toda a vida que, meu Deus, eu começava a me constranger. E eu me lembro que eu cheguei numa certa situação. Eu tinha um negócio naquela época. E eu cheguei para um fornecedor, e quando eu fui jogar o migué, que daí não é mentira, né? A gente tira o nome, a gente bota outro nome, né? Miguel, Lábia, 71. A gente muda o nome da mentira. Mas é mentira, irmão. Mentira. Não existe mentirinha e mentirona. Tudo é mentira. E ela tem um único pai, que é o diabo. Não tem como dar outro nome, nem outra paternidade para isso. É do diabo mesmo. E aí, na hora de chegar para o fornecedor, eu travei. Porque eu queria mentir, cara. Precisava ganhar dinheiro. Se eu não mentisse, eu ia perder. E, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Porque teve uma acusação. Teve alguém que foi um exemplo para mim naquela hora. Talvez, cara, são coisas muito simples que o Senhor está falando contigo. Talvez sejam coisas muito pequenas que o Senhor está ministrando no teu coração todos os dias. Talvez seja como você é um marido. Talvez seja como você se porta como homem na sociedade. Talvez seja como você se porta como mulher na sociedade, como esposa, como mulher dentro de casa. Talvez seja como você se porta como filho ou filha. Irmão, eu tenho um adolescente em casa, irmão. E essa semana passada foi punk, né, vida? Porque o meu adolescente está naquela época onde que ele sabe mais do que o pai. O pai fala A e ele diz: não, eu aprendi a B, C. E, irmão, dá aquela empeitada assim, dá aquela levantada. Ele já está 2 dedos maior do que eu. Eu acho que é o tupete, que o meu está caindo. E o dele está maior. E aí fica naquela, e eu fui debater, irmão. O Espírito Santo: fica quieto, rapaz. Você já passou ali, você já sabe, constrange ele com o teu silêncio. E eu fiquei quieto numa situação, fiquei quieto em 2. Aí eu peguei eles no colégio, lá onde que a gente está morando, não vai o ônibus ainda. E eu tenho que pegar eles às 5h30 no colégio. Passei ali nos 5h30 no colégio, peguei ele, sentou do meu lado. Ele disse: pai, posso te perguntar um negócio? Eu disse: pode, claro.
Eu falei isso, você não falou nada. Por quê? Aí eu fiquei quieto de novo. Aí ele olhou para mim: ô pai gosta de uma briga, pai. Como é que o pai não falou nada? Eu falei aquilo, isso para ele. O senhor também não falou nada. Por que o senhor não falou nada? Daí eu disse assim: filho, porque a idade vai trazendo uma coisa para nós que é muito maior do que a razão. Aí ele olhou para mim: o que, pai? A sabedoria. E às vezes a sabedoria te faz ficar quieto. Aí ele olhou para mim: poxa, pai, eu sabia que eu estava errado, o senhor me desculpa. Aí a gente se deu a mão. Eu já chorei, né, porque eu sou chorão mesmo, já chorei ali na hora. Aí o meu pequeno já atrás já puxou, já se aproveita da situação. Aí eu já fiquei brabo com ele também, e a vida seguiu, irmão. Porque tem coisas que às vezes estão acontecendo do teu lado, na tua vida, na tua família, que você não está dando bola e você está deixando passar despercebido. Mas é o Senhor falando contigo, cara. Não precisa da informação, sabe, de você, de uma grande pregação eloquente, muitas vezes, para Deus falar no teu íntimo, para Deus mudar a rota da tua vida. Sabe o que precisa? De uma mente ajuizada e de um Espírito habitando dentro de você. Se o Espírito Santo habita dentro de você, meu irmão, Ele vai falar contigo. Só que sabe o que acontece? As maneiras do Espírito Santo falar nos constrangem. Porque a gente acha que o Espírito Santo vai ser assim, vai ser um cara, um ser reluzente que vai descer com asas grandes, sabe, um clarão à noite no quarto que vai descer. Não. Ele vai te dar uma dedada quando você pisar fora da faixa. Quando você pisar na bola, Ele vai tocar na tua consciência e vai dizer: rapaz, você sabe que não é assim. Porque confesse só para você, não precisa confessar para mim, porque essa eu conheço. Toda vida que você faz errado, você sabe. A sua consciência lhe acusa. E essa consciência, ela tem o nome Espírito Santo de Deus. Sabe, só que o que acontece? Nós não falamos mais nisso na igreja. Nós queremos ter o culto da vitória. Nós queremos ter o culto onde que vai ser liberada a chave da sua casa nova. Nós queremos o culto da prosperidade. Nós queremos o culto que vai levantar o seu alto astral para você produzir durante a semana, para você ganhar muito dinheiro. Essa semana eu estava conversando com as pessoas e me perguntaram: pastor, o que você indica para um jovem hoje fazer para ganhar muito dinheiro? Eu disse: eu não sei, eu não aprendi. Então eu não posso ensinar uma coisa que eu não aprendi, né? Já começa por aí. Aí a pessoa ficou olhando: mas pastor, você tem que ter uma palavra de Deus para isso? Eu disse: não, o que eu posso te dizer é o que eu ensino lá em casa. Porque eu peguei os meus meninos e a gente conversa muito sobre futuro. E eu conversando um dia com eles, eles perguntaram: pai, e daí como é que a gente escolhe, como é que não é? Eu disse: filho, é o seguinte, aquilo que você vai escolher para o teu futuro não é aquilo que vai te dar dinheiro, mas é aquilo que você vai fazer, que você vai ter prazer de fazer o resto da vida, mesmo que for de graça para alguém. Aí eu me lembro que o Dani deu uma coçada assim, né? Demorou a raciocinar. E depois eu fui explicar para ele. Eu disse: filho, se tem uma coisa que nós temos que fazer da nossa vida, é tudo aquilo que nos alegra, que alegra o nosso coração. Nós temos propósito em Deus, nós nascemos por propósito. Então nós temos que fazer tudo aquilo que... Nós não temos que escolher a direção da nossa vida pelos benefícios. Nós temos que fazer a direção da nossa vida em prol daquilo que Deus falou, que Deus ordenou. A palavra de Deus fala, e principalmente na oração do Pai Nosso, e eu sempre repito ela aqui, que tudo aquilo que tem que acontecer aqui, já está descrito aonde? Porque é aqui na terra como é está dentro da oração do Pai Nosso. Por quê? Vamos lá na imagem da cruz. Jesus está lá na cruz, os braços abertos, e de repente Ele olha para o céu e diz: está consumado. O que acontece lá no templo? O véu se rasga. Se você for pegar a Bíblia e ler o texto, você vai ver que Ele não rasgou de baixo para cima, Ele rasgou Cara, tudo na Bíblia tem um sentido. Só porque às vezes é mais fácil eu fechar os olhos para essas coisas. Sabe por quê? Porque isso acaba tocando em mim. E se toca em mim, eu tenho que mudar. E às vezes eu não quero sair dessa zona de conforto. E eu não estou falando que essa zona de conforto muitas vezes é boa. Não, às vezes não é boa. Mas eu já estou acostumado até com a coisa ruim que está acontecendo na minha vida. Então eu não preciso mudar. Vamos ler o texto nessa noite? Então eu quero que você entenda que é sobre ser. É sobre ser
o Evangelho, é sobre carregar aquilo que o Evangelho fala. Juízes no capítulo 13, eu quero ler o verso 2 com vocês, diz assim: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela, e ele disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrou a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Na verdade, esse menino nada mais é do que Sansão, né? Manoá, o pai de Sansão, quem ouviu foi a mãe de Sansão. O anjo aparece para ela fica meio assim, vai lá de novo, pede para o Senhor falar com ela. O Senhor fala com ela de novo. Ela fica meio assim de novo, e ela fala para Manoá, o esposo dela: ó, cara, um anjo chegou, apareceu, disse que eu vou engravidar e vai ter que ser assim, assim, assado. Deu o que tinha que ser feito com a criança. E aí a Manoá ficou, eu fiquei viajando, decidindo essa palavra, eu fiquei pensando assim, Manoá coçando a cabeça, meu Deus, a velha está doida. Primeiro que nós vamos ter filho, não tem como, né? Nós tentamos, fizemos de tudo e não tem como. Apareceu até anjo para falar com ela. E não é que o anjo aparece para ele também e dá as informações para ele e dá toda a instrução. Eu quero pular essa fase, que eu sei que você conhece a história. Se você não conhece, está na Bíblia, vai para casa ler, desfrute do capítulo 13 de Juízes. Vai ter informações muito boas para vocês, muito práticas para a vida de vocês. Só que, pensa só que Sansão, quando é prometido para os seus pais, os seus pais recebem orientações do próprio Senhor. Para quê? Para que esse menino, quando venha, o pai e a mãe dele tenham cuidados. Quais foram os cuidados? Olha, não beba nenhuma bebida forte, não beba nenhuma bebida fermentada, não participe, não coma alimento impuro. E quando o menino nascer, não passe uma navalha na cabeça dele. Às vezes você vai olhar essas informações e você vai dizer assim: ó, o que tem a ver? É a mesma coisa quando eu começo o culto e você talvez vai para a tua casa depois e você murmure do pastor, dizendo: meu Deus, o pastor hoje, né? Falar aquela palavra, nada a ver, né? Acho que ele nem estudou a Bíblia para falar aquele negócio. É porque algumas informações que são necessárias nós carregarmos para a nossa vida, para colocar em prática na nossa vida, a Bíblia já descreve, só que muitas vezes eu passo desapercebido por ela. Sabe por quê? Porque são essas coisas que o Senhor vai falando que vai mudar o ambiente que nós vivemos. Vamos voltar? Pensa só que naquela época, toda criança que estava naquele lugar, que era nascida naquela região, acontecia o quê? Eles passavam navalha na cabeça, era caraquinha, irmão. E aí agora pensa, eu ter um filho onde que eu tenho uma promessa sobre ele. Eu sei que ele é um milagre, eu sei que ele é uma promessa de Deus, eu sei que o que Deus falou comigo, ele nasce, essa criança, e ela começa a crescer, e ela começa a olhar na esquerda e na direita, e ele olha para ele e diz: meu, por que eu sou tão diferente? Por que eu sou o cabeludo no meio do careca? Por que eu tenho, né? Por que eu sou diferente? Por que os meus amiguinhos também não são igual eu? E aí cresce Sansão, recebendo essa orientação, recebendo essa palavra, recebendo a voz da sua mãe e do seu pai, dizendo: olha, você entenda uma coisa, menino, não era para você nascer, mas Deus me deu de presente. Só que Ele deu umas orientações para a sua vida, e eu preciso te informar dessas orientações, porque isso vai resultar no sucesso daquilo que Deus quer fazer através de você. Você está entendendo essa noite? E aí Sansão começa a crescer com aquelas informações. E de repente ele está ali no capítulo 14, você vai ver que ele já está grande. E a Bíblia fala que ele, num determinado lugar, ele olha e ele diz: olha, cara, eu quero agora constituir família, agora é a minha vez. Eu já não sou mais a criança, né? O camarada já cresceu, agora eu sou fortão. Olha eu aqui, tenho uma promessa de Deus, eu sou o cara. Eu tenho muita força, Deus me deu, Deus me premiou, eu sou um escolhido do Senhor. Cara, ele estava grande, cara, não só em corpo, mas o ego dele estava enorme. Até porque realmente, se a gente for olhar as características e tudo aquilo que Deus tinha prometido,
Ele era o libertador de Israel. Porque preste atenção, meu irmão, toda vida que Deus mexe na esterilidade de uma mulher é para mudar uma nação. Pastor, mas o que tem a ver com isso? Eu já tenho filhos, eu já tenho filhas, eu não sou estéril, eu não estou passando por essa situação. Entenda uma coisa: talvez você não sofreu de esterilidade física, mas quantos filhos espirituais Deus te chamou para gerar, e você com medo não está fazendo nada. Quantas pessoas você conhece que você podia pregar o evangelho, falar do amor de Jesus, mas você se acovarda? Quanta coisa o Senhor já te deu no teu coração, já falou com você, e você esconde. Cara, Manoá custou acreditar. Não, peraí, por que o anjo fala com ela e não falou comigo? Eu vou lá para ver se esse anjo fala comigo. Falou de novo. Ah, tá, não, agora eu acredito, o anjo falou comigo também. Às vezes a gente precisa pedir para Deus: Senhor, será que é de ti mesmo? Aí Deus vai lá e fala: não, é de mim. Falei, está aqui. Ah, mas eu vou pedir mais uma confirmação. Vai lá, pede mais uma confirmação. Deus vai lá de novo e fala com você. Aí você não achando aí, eu vou pedir mais uma confirmação, só para ter certeza, pede mais uma confirmação. Irmão, Deus daqui a pouco está olhando para você: para de pedir confirmação, meu filho. Daqui a pouco eu mesmo vou ter que descer aí e falar contigo pessoalmente. Porque na verdade não é confirmação que a gente está pedindo, a gente está tentando se escapar da vontade de Deus sobre a nossa vida. E aí nasce Sansão, Sansão cresce. Entenda uma coisa: esse menino era fruto da vontade de Deus. E para ele viver naquele ambiente onde todo mundo estava, né, com a cabecinha raspada, e ele sendo uma criança cabeluda, não era coisa para ser fácil. Mas não é sobre isso que eu quero, ministrar nessa noite. Eu queria ministrar nessa noite sobre algumas decisões que nós precisamos fazer. Porque quando eu comecei a falar sobre o Evangelho de Cristo, sobre características que eu e você precisamos falar e fazer nessa noite, precisamos ser muito mais do que aquilo que falamos, mas sim sermos na nossa vida. Está dentro das características de Sansão. Porque Sansão, ele foi orientado, Sansão, ele foi, conduzido em bons caminhos, ele recebeu todas as informações possíveis, mas na hora que era para ele começar a fazer as escolhas dele, ele começa a pisar fora da faixa. Ele começa a fazer as escolhas segundo a sua própria cabeça. Isso às vezes se parece conosco, porque a gente pode até estar na igreja, mano, ah não, o profeta falou que vai ser assim, assim, assado. Glória a Deus, aleluia. Mas o que você está fazendo para que isso aconteça na tua vida? Ah, mas eu recebi uma palavra, tal, e o que você está fazendo? Às vezes nós recebemos algumas orientações, essas orientações elas são equivocadas. Equivocadas pelo quê, pastor? Pelas algumas coisas que nos distraem. Vamos ver na história de Sansão a primeira coisa que distraiu ele. O que isso ia acontecer? Juízes no capítulo 14, verso 1, eu quero ler com vocês, e eu quero que você preste atenção no versículo 3. Eu vou ler o 1, desde o 1, mas eu queria que você prestasse atenção no versículo 3. Diz assim: Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tina, consigam essa mulher para ser a minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, verso 3: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Por quê? Porque a promessa, uma das promessas é que ele não podia casar com uma mulher filisteia, ele tinha que casar com alguém do povo dele. Ele sabia, ele tinha toda a informação, ele tinha toda a orientação, ele foi criado escutando aquilo, sendo ensinado aquilo, mas chegou uma altura da vida dele que ele decidiu por si só fazer a sua própria vontade. E olha só o perigo disso acontecer, porque quando nós começamos, mesmo tendo a Bíblia como orientação, mesmo frequentando cultos, mesmo recebendo palavras nos nossos corações, quando nós se distraímos com a nossa vontade, sempre dá errado. Eu quero que você entenda que a primeira distração aqui desse momento de Sansão foi a cobiça dos olhos. Ele foi lá, num lugar que não era para ele ir, num lugar que não era para ele ter contato. Ele frequentou um lugar que não era para ele ter passado por lá. E lá ele
teve alguém que chamou a atenção dele. E aí quando ele vai contar para o pai e para a mãe, ele já chega, você já viu, ele já chegou meio adolescente forçando a situação. Eu quero. Você leu o texto ali comigo? No verso 2. Eu quero. Você tem como ir lá conseguir aquela mulher como minha esposa, porque é ela que eu quero. Ele não deu opção. E aí o pai e a mãe, muito prudente, eles fizeram o quê? Olha, será que não tem gente aqui? Será que não tem ninguém dentro da igreja para você dar uma olhadinha? Será que você tem que procurar lá fora? Será que tem que ser desse jeito? Será que a tua empresa ela só vai vender mesmo lá para gente lá de fora e você não vai? Será mesmo que o teu casamento tem que ser espelhado por gente lá de fora? Não tem ninguém dentro da igreja para você espelhar o teu casamento? Será mesmo que a educação que você está dando para os teus filhos, você não consegue um embasamento bíblico ou uma família dentro da casa do Senhor para você receber orientação? Você tem que pedir orientação para fora. É tudo isso que Sansão está promovendo através disso. Porque às vezes a gente olha ali, a gente é muito literal. Ah, pastor, mas eu já casei, então não dá nada, né? Então essa palavra não é para mim nessa noite. Talvez você, a cobiça dos teus olhos estão crescendo para te distrair de algo que o Senhor quer fazer em você e através de você, com a sua casa, com a sua família, com a sua empresa, com o seu trabalho, e você está distraidão. Você está vivendo a cobiça, o teu desejo. E aí quando eu falo de desejo, eu falo de quê? Eu falo da minha alma. Irmão, nós não somos guiados pela nossa alma, nós somos guiados pelo Espírito. Por isso nós entregamos a nossa vida a Deus. Amém? E aí vem o Espírito Santo e domina a nossa vida. Mas preste atenção nisso, porque quando ele começa, ele olha para o seu pai e diz, ó, seu pai e sua mãe, será que não há uma mulher entre os seus parentes, ou entre o seu povo, que você tem que ir lá e pegar daqueles filisteus? Ainda ele fala mal, aqueles incircuncisos. Para vocês que não sabem o que é incircuncisão, era o povo circuncidado. Eu não vou explicar o que é circuncisão, você pesquisa lá, lê na Bíblia, o que você acha. Mas o povo que não era circuncidado era o povo de Deus. Deus tinha escolhido através da promessa de Abraão e dar essa liberdade, essa palavra para eles, e eles eram circuncidados. E aí pensa que uma pessoa que não passava por esse processo era uma pessoa que, cara, não estava na direção, não estava seguindo a esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aí os pais, agora preocupados com a decisão de Sansão, começam a falar, meu Deus do céu, será que você não pode olhar para dentro de casa um pouco, meu filho? Você sabe o que aconteceu contigo, você sabe que esse é um milagre, você sabe como Deus agiu para que você nascesse, você sabe tudo o que aconteceu com você. E por que você não olha para dentro agora? Por que você não olha para tudo aquilo que Deus te prometeu e você só segue o caminho de Deus, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor falou com você? E aí a cobiça dos olhos faz o quê? Enche a nossa alma de prazer. E aí tudo que eu quero, o cara que fica cobiçoso, irmão, ele só quer o prazer, só quer aquilo que satisfaz. Aí ele vem para a igreja, se o culto não é bom, não satisfez a alma dele, ele não vem mais. Pastor pregou uma palavra muito dura, corrigiu a minha vida, não vou mais no culto, porque a minha alma não ficou prazerosa. Entendeu? Aí o jovem, a jovem não encontrou prazer, sabe? Porque o culto dos jovens, o culto dos adolescentes, né, não teve o prazer suficiente para alegrar o coraçãozinho, porque às vezes teve que corrigir. Então eu não fico mais nesse grupo de jovem também. Aí o irmão e a irmã chegam aqui com o casamento arrebentado, o pastor vai aconselhar e olha para eles e diz, vocês estão errados. Mas como que eu estou errado? E aí não traz prazer para a alma, vai procurar conselho em outro lugar. Por quê? Porque não deu prazer, cara. Irmão, preste atenção que a Bíblia, em todo o seu contexto, principalmente Novo Testamento, principalmente falando de Jesus, o próprio Jesus não fez a sua vontade. Pastor, que heresia que você está falando? Vou te explicar. Lembra quando ele está na cruz do Calvário, de braços abertos? Ele olha para o céu e diz o que para o Pai? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Mano, ele como homem, como eu e você, ele não quis pagar aquele preço ali. Ele viu o quanto era pesado. Mas daí ele lembrou, cara, eu estou aqui, eu não estou aqui por mim, eu não estou aqui pelo prazer. Eu não estou aqui porque eu sei que o meu nome vai ser falado. E não estou aqui pela popularidade. Eu estou aqui por um propósito. E quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, meu irmão, a tua vida
A tua família, o teu casamento, que às vezes você está espraguejando, está dizendo que não aguenta mais, vai ser um ícone para muitas pessoas. Talvez a tua empresa, que você está ali ralando, cara, só Deus sabe o quanto é difícil levantar coisa. Às vezes você é um profissional liberal e você está aí, sabe, remando para se levantar, mas Deus está preparando o melhor. Sabe qual é o tempo do melhor para a sua vida? Quando os seus olhos não terem cobiça mais do que não seja a presença de Deus. Nossa vida, os nossos olhos, a nossa vontade, o nosso coração, eles têm que estar voltados somente para o Senhor. Quando nada mais me roubar do centro da vontade dele, é que ele abre as portas e começa a me dar as coisas. Pensa comigo, meu irmão. Eu sempre falo sobre isso. Deus não vai te dar nada que te roube dele. Deus não vai te entregar nada na tua vida que te roube dele. Então assim, você que às vezes aí está procurando alguém para casar e coisa e tal, às vezes a gente fica muito firmado nisso, né? Eu quero casar, pode, eu quero casar. Primeiro que aparece pulando o barco. Calma, irmão, você nem orou, né? Calma, irmã, você nem está orando. Já está pulando aí em barcos que não são seus. Às vezes você está lá e o primeiro problema que aparece, você já é casado, você já é casado. Aí está lá num problemão de casamento e você, o que você quer fazer? Quer pular fora. Tudo que você quer muitas vezes é desistir, largar a mão, deixar. Às vezes é no teu emprego, às vezes é com a tua empresa. Você quer abandonar, você quer largar, por quê? Porque você está procurando prazer e não uma direção do Espírito. Irmão, toda vida que eu procuro prazer, e eu quero encerrar nessa noite, toda vida que eu procuro prazer, eu vou ser levado a tronos. E toda vida que eu procuro fazer a vontade de Deus, eu sou levado à cruz do Calvário.